Olá! Se você ainda não me conhece, sou o professor Caio, assessor pedagógico do Sistema Positivo de Ensino. E hoje estou aqui para juntos discutirmos os temas que estão presentes nas páginas 14 e 15, 18 a 21 do nosso volume 10 de literatura. O nosso encontro de hoje está dividido em 3 momentos. Na primeira parte, nós iremos abordar a literatura de Mário de Andrade. Na segunda parte, discutiremos Manuel Bandeira. E na terceira parte, nós iremos explorar os entrecruzamentos entre a literatura modernista brasileira e a literatura africana de expressão em língua portuguesa. Corre lá, pega o seu material, eu espero você porque a nossa aula já vai começar. Antes de iniciarmos a nossa discussão propriamente dita, vale a pena nós retomarmos alguns elementos que discutimos na aula anterior. Sendo assim, nós vimos a primeira fase modernista e todo o seu projeto de inovação cultural, e dentro desses representantes da primeira fase modernista, nós trouxemos e discutimos a literatura de Oswald de Andrade. Agora, nós iremos trabalhar com um outro grande representante da literatura modernista de primeira fase. Estamos falando de Mário de Andrade. E nada melhor para conhecer a literatura do autor do que entrar em contato com o seu texto. Na nossa aula de hoje, eu selecionei o texto Ode ao Burguês. Eu sei que Mário de Andrade é muito conhecido e muito estudado pela publicação em prosa que ele realizou do livro Macunaíma. No nosso material didático, você tem uma discussão sobre o livro Macunaíma. Para que a gente possa ampliar o nosso repertório, a minha escolha foi justamente trazer este texto da poética do autor, porque vai ajudar também a gente a criar mais intimidade, digamos assim, com a proposta de Mário de Andrade. Claro que fica o convite para que você busque o texto Macunaíma. Vamos lá? Ode ao Burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro e italiano, é sempre cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques zurros, que vivem dentro de muros sem pulos, e gemem sangues de alguns mil-réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam printemps com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições. Fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros, fará sol, choverá, arlequinal, mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos um colar, conto e 500, mas nós morremos de fome. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelos nas ventas, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte e infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódios aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempiternamente as mesmices convencionais,
De mãos nas costas, março eu compasso, ela, eia, 2-2, primeira posição, marcho, todos para a central do meu rancor inebriante, ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio, morte ao burguês de olhos, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento, sem perdão. Fora, fora o bom burguês. Chegamos aqui ao texto, né? A gente se empolga na leitura porque tenta trazer aqui essa voz impregnada de tanto ódio desse eu lírico em relação a uma parcela da sociedade bastante explícita aqui nesse nosso texto, que é essa figura do burguês, o burguês urbano, que está ali meio que fazendo sabe aquela ideia do verniz, máscaras sociais? A gente passa o verniz para cobrir, né, certas imperfeições, e aqui a ideia é essa, das máscaras sociais que são colocadas por esse burguês, né? Então ali cheirando a religião e que não crê em Deus, ódio cíclico, ódio sem perdão, diz ali o texto, né? Essa gelatina pasma, esse purê de batatas morais. Então, Mário de Andrade está fazendo uma grande crítica aqui a esse tipo de burguês que é verniz, que é só casca e que no fundo, na sua essência, nós não vamos encontrar lá grandes virtudes. E nós vamos perceber aqui, dentro de Mário de Andrade, que é um grande folclorista e musicista, uma busca pela identidade cultural brasileira, mas essa identidade cultural que se volta para a expressão do povo e mesmo a própria linguagem cotidiana do povo. Por isso que a gente vai encontrar também na arte de Mário de Andrade esse lirismo, né? Por isso ali, arte mais lirismo vai gerar o quê? Reflexões sobre a vida, a pátria, a própria identidade e uma marca bastante grande, né? Que é esse olhar irônico e crítico para a elite paulista, que foi justamente o que nós pudemos acompanhar no texto Ode ao Burguês. Reparem, inclusive, né, se a gente for relembrar, e a gente vai relembrar lá longe, lá na nossa primeira série do ensino médio, nós vimos lá que dentro dos gêneros literários, nós temos ali o gênero lírico, e dentro do gênero lírico nós temos a ode, que é um poema de exaltação. Mas aqui, se a gente aguçar bem a nossa escuta ao ouvirmos o texto, reparem que quando ele diz ode ao burguês, essa construção ode ao parece nos remete sonoramente à ideia de ódio, né? E não ode ao burguês, ódio ao burguês. E claro que daqui no texto a gente está percebemos que não é necessariamente uma exaltação ao burguês, mas justamente esse olhar irônico e crítico para essa elite burguesa, para essa elite paulista. Nós teríamos assim muitas coisas para falar de Mário de Andrade, porque, como disse, né, ele foi musicista, ele estudou muito o folclore brasileiro, ele tem ali a sua expressão poética, as suas meditações também. É um universo bastante rico que aqui em 10 minutos a gente não consegue explorar, mas fica o convite para que você, em casa, busque ali na internet textos deste autor e entre realmente nessa leitura de fruição, de tentar curtir mesmo essa literatura de Mário de Andrade, porque vai ajudar bastante você a compreender um pouco mais deste nosso autor.
Chegamos aqui ao fim da primeira parte da nossa aula. Te encontro na segunda parte. Até já! Nossa segunda parte da aula é dedicada a Manuel Bandeira. Este autor, ele carrega em si um lirismo tão grande, tão bonito, que se associa a uma simplicidade que vai dar a impressão de que o seu texto, a sua literatura, não tem lá grande complexidade. E, no entanto, nós vamos perceber que sim, a literatura de Manuel Bandeira é uma literatura bastante complexa. Aqui no nosso texto, para a nossa aula, eu trouxe o poema Momento num Café. Vamos reparar com bastante atenção o que esse eu lírico traz para a gente. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente, saudavam o morto distraídos, estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. No entanto, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. Esse poema, particularmente, eu acho de uma beleza tão gigante, tão intensa, que ele funciona como que uma cena de cinema. Vocês conseguem perceber? Nós temos aqui um olhar observador, talvez a meia distância, que está acompanhando essa procissão, que está lá carregando este corpo sem vida, né? O cadáver desse ser que passa ali, né? E nessa cena nós temos um grupo ali de homens que distraidamente cumprimentam, tiram o chapéu quase que maquinalmente. Vejam que essa ideia das coisas que são feitas no piloto automático, maquinalmente, essa ideia está ali presente na concisão dos versos. Se a gente for comparar os versos da primeira estrofe com o da segunda, nós temos versos mais curtos, que vão refletir justamente essa, na minha percepção, né, essa ideia mais corriqueira mesmo. Porém, na segunda estrofe, as lentes deste observador se voltam para um homem em específico dentro daquele grupo que cumprimentava o morto. Por que o olhar se detém a esse homem? Porque esse homem, ele faz um gesto que não é como o dos outros. Veja só, o gesto dele é largo e demorado. Ele olha longamente para essa procissão que leva este corpo já sem vida. E a grande reflexão, né? A vida é uma agitação feroz e sem finalidade. E aqui nós temos a reflexão lírica do poeta, a reflexão desse eu lírico. O que é a vida, se não uma agitação feroz e sem propósito algum? A vida é traição. Repararam nessa imagem? Por que seria a vida traição? Ora, nós celebramos a vida, não é verdade? Mas nós celebramos a vida a cada aniversário que fazemos, não é verdade? Mas lembre-se que a celebração da vida é ao mesmo tempo a celebração da morte. A cada minuto que passa, a cada hora que passa, estamos mais próximos da nossa hora derradeira. Por isso que a vida é traição.
E outro momento que eu realmente acho brilhante neste texto é a conclusão. A vida é traição e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. Se nós formos pensar lá no romantismo, quando no ideário romântico o eu lírico ou a personagem se depara com a morte, esse encontro com a morte é a libertação da alma para a estética romântica. Aqui, na poesia de Bandeira, não é a libertação da alma, mas é a libertação da matéria. Ou seja, né, o que é a vida, se não é esta conjunção de matéria que, de alguma forma, dá a vida para nós e para todos os seres que são animados. Nós vamos perceber, então, na poesia de Manuel Bandeira, aquilo que eu havia dito, né? Cenas prosaicas com alto grau de lirismo. Nós vamos perceber ali um tom coloquial e despojado, uma simplicidade que traz ali reflexões que são bastante complexas, como nós vimos no poema Momento num Café. Nós percebemos juntamente a concisão e o lirismo. E aqui, lembrem-se, um tema de destaque na obra de Manuel Bandeira é a morte. E isso porque, na sua biografia, o autor, ainda jovem, foi acometido por tuberculose e o médico deu para ele ali alguns anos de vida. No entanto, o autor morreu com mais de 80 anos. E claro, esse elemento de uma morte sempre próxima a espreitá-lo estará presente na sua criação poética. Chegamos aqui ao final da segunda parte da nossa aula. Te espero para a terceira parte. Até já! Nessa terceira parte da nossa aula, nós vamos comentar brevemente a influência que os modernistas brasileiros tiveram na literatura africana. Nós vamos ver assim, olha, que o nosso modernismo ele foi caracterizado pela incorporação da figura do indígena, da figura do negro, como elementos que vão dar identidade à nação brasileira, naquela ideia da miscigenação que nós discutimos na aula passada. Essa marca ela também vai permitir a definição de projetos literários para os escritores de literatura africana em expressão na língua portuguesa. Nós vamos ter ali, como elementos de influência, as semelhanças entre os nossos problemas sociais, econômicos e ambientais e esses problemas também enfrentados pelos escritores africanos. E nós vamos ter aqui, olha, um elemento que vai, de fato, possibilitar essa aproximação e essa influência da nossa literatura modernista na literatura africana é a questão da linguagem. Por quê? Porque a linguagem exaltada pelos modernistas, ela buscava justamente a valorização do hibridismo, da diversidade cultural, este olhar para a maneira como que o povo falava, se distanciando do português de Portugal. Tudo isso vai influenciar a produção literária no continente africano entre aqueles países que compartilham da língua portuguesa. No nosso material didático, você vai entrar em contato com um exemplar dessa literatura. Chegamos aqui ao final da nossa terceira parte da aula. Espero você para a finalização. Até já!
vimos na nossa aula hoje Mário de Andrade e a sua literatura, Manuel Bandeira e a sua expressão poética. Vimos também as influências que os modernistas tiveram na literatura africana. Pessoal, como tarefa para casa, vão ficar os exercícios de 3 a 6 das páginas 16, 17 e 18 e os exercícios de A a D das páginas 19 e 20. Desejo a vocês uma excelente semana, bons estudos e nos vemos na quarta-feira na aula de correção. Até lá. Tchau, tchau.